Olá, boa noite. Eu sou Andréa Martins. Seja muito bem-vindo aqui no canal Amor e Equilíbrio. Quero convidar você a conhecer dois projetos maravilhosos aqui no canal que eu estou desenvolvendo com muito carinho, com muita dedicação para você. Um é a leitura do livro Coragem, que são mensagens diárias que você pode acompanhar. Essas mensagens vão trazer mais força, tranquilidade e entendimento no seu dia a dia. O outro projeto, você está aqui, é o Pensamento e Vida, que é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esse livro também, ele vai nos trazer a clareza, né? Todo o meu trabalho é desenvolvido com o intuito, né, de unir conhecimentos científicos, estudos, também com os conhecimentos da espiritualidade, para fazer com que o nosso dia a dia fique mais leve, que possamos ter mais consciência no nosso dia a dia. Então aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar com mais corações amigos, que essas palavras, essas reflexões vão fazer diferença no seu dia a dia, fortalecendo sua confiança, fortalecendo a sua fé e compreensão. Então vamos lá? Hoje nós vamos ler e refletir sobre o segundo capítulo, denominado Vontade. Então Emmanuel vai nos dizer, né? Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Então Emmanuel aqui, ele está falando que para nós iniciarmos esse capítulo que ele vai falar sobre a vontade, nós precisamos ter em mente, aí ele está fazendo uma comparação da nossa mente com o escritório. Todo escritório tem suas subdivisões. E aí ele vai dizer aqui que a nossa mente também tem. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Muito interessante, né? Cada departamento da nossa mente vai estar atuando, vai estar absorvendo e emanando, né? Energia, pensamento sobre uma determinada área da vida, sobre determinada ação, né? E movimento do dia a dia, né? Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. Então, a gente já está dizendo que a nossa mente, ela é subdividida em várias seções, mas tem um que ele surge, que ele é o gabinete da vontade, né, que está acima de todos. A vontade é a gerência esclarecida, é vigilante, governando todos os setores da ação mental. Olha aí, já está dizendo que a vontade, ela que direciona, né? Ela que traz clareza e vigilância a todos os outros. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão. Depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, aqui ele está falando que desde que o nosso espírito se origina, né? À medida que a gente vai evoluindo, no início, nós vamos atuar, vamos agir, até mesmo pensar, né, no caso, pelo instinto. A gente ainda está muito primitivo. Nós estamos muito primitivos ainda, né? E conforme nós vamos evoluindo, a providência divina nos confere, tá? A vontade que ele fala aqui que é uma auréola luminosa, a razão.
A gente pode compreender que a nossa consciência como homem, né, como um ser pensante, ela vem também junto com essa concessão divina de nós termos vontade, porque antes nós agíamos por instinto. Será que só antigamente a gente agia com instinto, só nas nossas encarnações mais primitivas? Hoje nós muitas vezes agimos por instinto, porque esse instinto ele está em nós, né? É algo ainda presente em todos nós. No entanto, nós temos a vontade. Vamos seguir aqui. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Tudo que nós incorporamos para o nosso conhecimento, para a nossa vida, nós escolhemos. Quando a gente escolhe algo, estudar, compreender, conhecer determinado assunto, isso parte da vontade, tá? Você tem uma vontade de aprender sobre determinado assunto, sobre algo, algum tema, e a partir daí você faz a ação, tá bom? De compreender. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Então, daqui ele está dizendo que o pensamento ele tem eletricidade e ele tem magnetismo. Então, ele é tanto dinâmico como estático. Por isso, ele diz que o pensamento é uma força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Aqui o que ele está dizendo? Antes de nós encarnarmos, existe um plano, um processo, né? E que é planejado a nossa reencarnação. Quando nós encarnamos, nós trazemos todas as nossas não lembrança, porque nós temos o véu do esquecimento, que também é uma providência divina. Mas a gente tem gravado as nossas experiências, as emoções, né? O que nós sentimos, o que nós passamos. E durante o nosso processo de vivência dessa encarnação, nós vamos atraindo pessoas, situações, tanto de forma consciente como inconsciente. E essas pessoas, essas situações, elas estão intimamente correlacionadas ao que pensamos, ao que sentimos, à nossa vibração. Em que estado vibracional nós estamos, nós vamos atrair, né? Porque o estado vibracional que permanecemos está muito relacionado ao que nós estamos pensando, ao que nós estamos sentindo. E ele acabou de dizer que o pensamento é eletromagnético, tá? Pensamento, eletricidade e magnetismo são forças. E essas forças vão atuar de forma presente e constante nas manifestações materiais da vida. Então, a gente pode ver que na questão sutil, né, da forma sutil, o pensamento, a energia, a eletricidade, o magnetismo, eles estão atuando na matéria. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Aqui, primeiro ele diz que a gente está atraindo pessoas e situações que nos são necessárias, né, para nós fazermos as nossas correções, as nossas melhorias, de acordo com as nossas experiências, de acordo com o que a gente está pensando. Muitas vezes pode ser que não sejam experiências nem pessoas muito boas, muito gratas, né, que nós gostaríamos de ter a experiência ou ter próximo de nós. No entanto, nós temos como mudar o rumo de determinadas coisas no nosso dia a dia pela vontade, porque ela é
o impacto que determina muita coisa. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina, que somos nós, que é o nosso corpo. Aqui está comparando o nosso corpo, as nossas ações, a uma máquina e a ação. E o botão que aciona isso é a vontade. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causa que comandam os problemas do destino. Aqui a gente pode lembrar da lei de causa e efeito. Como nós somos seres pensantes, hoje temos consciência e a providência divina nos concedeu a vontade. A partir daí a gente tem que ter disciplina, porque tudo que nós escolhemos agir, tudo que a gente tem vontade de fazer, vai trazer consequências pra gente. E essa consciência de que nós somos causa, nós devemos ser a causa na nossa vida, nós somos a causa, e quando eu digo assim, nós devemos ser a causa, porque muitas vezes quando a gente age pelo instinto, nós estamos apenas reagindo aos efeitos que vão ocorrendo no dia a dia. E para nós sermos causas, a gente temos que ter aquele momento às vezes leva segundos, minutos, que você para, pensa, reflete o que você realmente quer fazer, qual é realmente a sua vontade, como que você quer agir diante daquela pessoa, como você quer agir diante daquela situação, ou qual a melhor forma, o que vai te trazer mais proveito na sua vida, na sua evolução espiritual, o que você está buscando, para que nós possamos agir, ser causa na nossa vida, uma causa positiva. Esse pensamento, essa reflexão tem que acontecer. E isso é uma prática. Isso é uma prática no dia a dia, tá bom? Quando nós agimos de forma instintiva, muitas vezes, depois que agimos, depois que fazemos algo, a reflexão vem, poxa, eu não poderia ter feito de outra forma, devia ter agido de outra forma, né? Então, a partir, né, de hoje, dessa leitura, se você ainda não tinha essa percepção, esse entendimento, eu espero que você possa acolher no seu dia a dia. Requer prática. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprimorar-se na enxóvia da criminalidade e a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registrar, registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Aqui ele fala que é justamente o que eu estava comentando. Se a gente deixar as coisas correrem soltas, se a gente for fazendo as coisas de forma instintiva, sem analisar as consequências, tanto da vida presente como na vida futura, né? Porque nós que estudamos a espiritualidade, o espiritismo, nós sabemos que nas vidas futuras nós vamos reparar os nossos erros, né? A lei de causa e efeito, ela é uma lei universal, ela está presente. Então, muitas vezes, essa vontade, ela pode nos levar a tudo isso que ele mencionou, a criminalidade, a monstros de sombra, né? Cair no relaxamento, na preguiça, na inércia. Mas a nossa vontade, ela pode ser direcionada. Então, quando você se disciplina e busca a sua melhoria, e a sua melhoria espiritual, para que nessa experiência e na próxima você pode ir galgando outros níveis, você precisa, tá?
vigilante, né? Orai e vigiai. Nosso Mestre Jesus sempre falou isso. E eu acho que tem a ver com esse capítulo da vontade. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Essa é uma frase tão pequena, né? É um parágrafo, na verdade, aqui no livro. Mas ela diz tanto. Quantas vezes a gente se desarmoniza, a gente fica decepcionado, triste, desanimado, baixa a frequência, baixa a vibração, a gente se permite sintonizar coisas que nos deixam em vibrações, em padrões vibratórios mais baixos, né? E com isso, né, a gente vai atraindo aquilo que muitas vezes não, aquilo que a gente não quer, pelo menos conscientemente. Então, e ele diz que a vontade, ela é suficiente, a força da vontade é suficiente para manter a harmonia do espírito, porque pode ser realmente que aconteça algo me deixe para baixo, mas a vontade em me elevar, a vontade em superar, a vontade de prosseguir, de persistir, isso daí eu já estou falando essas palavras que às vezes nos nossos projetos profissionais, né, nos nossos relacionamentos familiares, nós ficamos desanimados, nos entregamos. Mas se nós temos essa vontade no íntimo do nosso coração, ela vai nos restabelecer em harmonia do espírito. Nosso espírito, todos nós devemos. Quem ainda não tem essa consciência, todos nós espíritos, somos espíritos e nós devemos cuidar do nosso espírito, da nossa energia, porque tudo vai repetir na matéria, não é ao contrário, tá bom? Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Então, a vontade, ela não impede que a gente reflita mentalmente, tá? Então, eu posso estar com vontade de fazer algo não muito bom, né? Então, vou pensar naquilo, embora a minha vontade seja fazer o bem. Quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administram, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Bom, aqui ele fecha o capítulo falando que nossos pensamentos eles são livres e rápidos. Muitas vezes pensamos em algo muito bom de forma muito rápida, mas você analisar, refletir se isso realmente vai ser bom para você, para todos ao seu redor, que consequências isso pode trazer, vai trazer para você, você consegue direcionar para o bem, para a corrente do bem. É isso que ele está dizendo aqui. E, embora você saiba que você está pensando em algo não muito bom, você baixar o seu padrão, eu já tinha falado sobre isso, ele está fechando aqui, mas a lei é inderrogável, que é a lei de conexão, de sintonia. Se você está num pensamento de baixa vibração, você vai sintonizar aquilo. E se pela vontade você não se elevar, você não direcionar seu pensamento, você vai atrair por afinidade pessoas e situações, tá bom? Então, aqui eu quero fechar esse capítulo, agradecer esse momento e reforçar com você sobre a vontade, né? Na verdade, é um convite que eu quero fazer para que você olhe com muito carinho, que você reflita sobre essas palavras do capítulo, sobre as reflexões que eu falei, para você perceber a vontade, o movimento que todos nós devemos fazer. E que, embora a nossa mente seja dividida em várias seções, existe um que é supremo, que vai movimentar de forma suprema todos eles, que é a vontade. É a partir da vontade que agimos, que somos, que plantamos o que queremos na nossa vida.
Muitos de nós, às vezes, de forma inconsciente, agimos, plantamos sementes não muito agradáveis, mas a gente só colhe o que a gente planta. Então, observe com muita atenção esse tema. Cada tema desse livro, embora ele seja pequeno, os capítulos são muito rápidos, mas eles são muito ricos. Mas eu quero deixar aqui que cada momento, cada vídeo desse, do Quanticamente, que é esse momento que eu dediquei para leitura e reflexão de livros, é para auxiliar você, é para você expandir sua consciência, para você buscar a sua melhoria, para você buscar a sua evolução, a sua expansão. E é através da nossa energia espiritual, é através do nosso pensamento, é através da nossa energia e da nossa vibração que o nosso mundo material se manifesta. É através de tudo isso que a gente sintoniza, como o Emmanuel falou aqui, os acontecimentos, as pessoas. Ah, André, é fácil assim? Não, requer prática, é no dia a dia, tá? Se nós conseguíssemos e tivéssemos essa habilidade perfeita, tá? Nós não estaríamos encarnados aqui no planeta Terra, né? Outro tema depois que a gente pode estudar é sobre os mundos, né? Os diversos mundos que existem na espiritualidade, que existem várias moradas na casa do meu pai, e cada mundo ele está num estado evolutivo, tá? Mas isso é tema para um outro momento. Eu só quero trazer a consciência para você que nós estamos aqui para aprender, para nos aprimorar. Aí a melhoria contínua é dia a dia e não é igual. Cada um de nós temos algo para ser trabalhado e melhorado, diferente de cada um. Por isso também que nós não devemos entrar no julgamento. O grande processo do autoconhecimento e melhoria de si para podermos evoluir espiritualmente, ele é individual, é aqui dentro, é pessoal. Tá certo? E a partir daí você vai emanar luz, você vai emanar exemplo, que você vai abarcar as pessoas próximas a você, para aqueles que buscam também se melhorar, vão estar se aproximando de você, tá bom? Então fica aqui o meu abraço para você. Eu desejo muito amor e equilíbrio. Eu espero você na próxima quarta, no próximo capítulo desse livro que eu amo, tá bom? Gratidão, até a próxima.